Oh man, I hope they like me. Hear the X, it's really loud out there. Don't freak, just keep going. It's really loud. It's really loud. Okay. What's your talent? I'm a singer. Ooh. That's all I want to do, honestly. I mean, music is what really helped me through the hard time. My parents, they didn't really support my lifestyle. When I turned 18, they decided to kick me out for being gay I'm so on my sorry. birthday. Yeah, on my birthday. It was crazy. I'm a little nervous now. A little bit. Do you talk to your family at all? I've tried. I haven't seen my parents about 2.5 years now. I love them with all my heart. I don't know if they still love me, but it's been difficult. And music is what makes me feel like I belong. Well, in my darkest moments, I can escape through music. I'm sorry. I want them to see what I've done with my life. And, you know, I'm not a bad person for being who I am, and I really want them to see that. I just hope I can make them proud. You ready? Yes. All right, go Ready. get it. Thank you. Hello. Hi, how are you? I'm doing good. What is your name? I'm Jonathan. And where are you from, Jonathan? I'm from Lawrenceburg, Tennessee. And what do you do in Lawrenceburg, Tennessee? Nothing. Nothing. Good for you. How do you know when you're finished? See? No. So what you're about to do, is it what you do full time? No, I really don't do anything. I'm unemployed. Just trying to find a job. What we're about to see, is this your dream? Definitely. Okay, and what are you going to be doing for us tonight? I'll be singing a little classical pop kind of music. How does your family feel about this? Do they support what you're... They don't. I was actually kicked out of my house when I turned 18. They kicked you out because you were pursuing singing? No, they kicked me out because I'm gay. They didn't like it, so yeah. Yeah, right on my 18th birthday. Yeah. Are you being serious? Yeah. Wow. That's a terrible story. Yeah, it was crazy. Well, you know what? Not only for us, but for your family, show them what you got and show them what they're missing out. I will. Solo sogno l'ore son che mancan le parole. Sì, so che sei con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai venuto e vissuto con te. A te io ritorno a te. Partirò. Sonavi per Marie, io lo so. How do you feel? I feel great. I feel great. Well, let me tell you something. You know, you seem like a good person, and you have a dream, and you have a talent, and your own family disowned you.
But with your talent, this show has become your family. And we'd like to say, welcome home. We love you. We love you, we accept you, and we're so proud that you came here. Thank you so much. Thank you. I don't know if your parents are watching tonight, but I would like to say to them, what a wonderful son you have. You've got a gift. You've got a way of making us feel an emotional connection. You were wonderful. Thank you so much. I was like, this is a tape. That can't be him. He can't be that good. Seriously, I had to I'm like, is he lip syncing to something? I mean, I'm in love with you. You are amazing. You're awesome. So I'm guessing you're a fan of Pavarotti. Oh, definitely. Well, I was actually fortunate to sing with him. No way. God bless his soul. Oh, and that's he would be very proud of you. That was a great rendition. You just made me melt. And well done to you for standing there proud and confident of yourself. Yes. Well done. Thank you so much. I think we all agree. Where's he going, everybody? You're going to Vegas! Thank you so much. Man, it's crazy. Who was going to expect that voice to come out like that? No one. Beautiful. Yes. Yeah. Congratulations. Thank you. All right, see you in Vegas. Oh my God. I don't think Vegas. it's hit me yet. Vegas. Oh my God. You're going. Pack your bags. It's amazing. It's the best feeling in the world. Never felt that. Jonathan, he's a jewel. I love him. A polícia está tentando identificar os responsáveis por mais um ato de violência contra homossexuais em São Paulo. As duas vítimas da covardia prestaram depoimento hoje. Com fortes dores no corpo e traumatizado pelas agressões, o vendedor de 28 anos pediu para não ser identificado na chegada à delegacia. Já o amigo Gilberto, que também prestou depoimento, fez questão de mostrar o rosto. Temos que mostrar a cara mesmo e falar o que está ocorrendo para que seja identificado esse pessoal que está fazendo isso. Eles vêm com força mesmo de agressão mesmo para bater mesmo e ver o sangue sair mesmo das pessoas que estiverem andando com mão dadas com os outros. Os dois contaram à polícia que voltavam de uma festa e quando estavam perto desta estação de metrô na Avenida Paulista, foram atacados por um grupo formado por jovens, 4 homens e 2 mulheres. Gilberto conseguiu fugir e chamou a polícia. O vendedor foi espancado, desmaiou na calçada e teve que ser levado para o hospital. Eu nem sei mais se eu vou andar pela Paulista mais, sabe? Porque tá muito perigoso. Hoje, investigadores foram a prédios próximos ao local das agressões em busca de imagens das câmeras de segurança. Esse é o terceiro caso motivado pela intolerância na região da Avenida Paulista neste ano. Em todos, as pessoas agredidas contaram ter sido surpreendidas por grupos que agiam com bastante violência. Os ataques fizeram até agora 4 vítimas. Uma delas é este rapaz, atacado em março, mas que só fez a denúncia depois de reconhecer um dos agressores na TV. Segundo ele, é Jonathan Lawton Domingues, de 19 anos, que aparece de bermuda nessas imagens. Está com outros 4 menores que de repente atingem com lâmpadas o rosto de um rapaz que andava na rua. Ele contou ao repórter do Fantástico, Valmir Salaro, que foi salvo por um segurança. Se não fosse segurança na hora para defender, tinha morrido, porque eles não iam parar. Hoje, o juiz da Infância e Juventude de São Paulo decidiu manter a internação provisória dos 4 menores acusados de participar da agressão do mês passado. A Justiça e o Ministério Público aguardam novos documentos para definir o futuro de Jonathan Domingues. Foi pedido a prisão preventiva, né? Então nós estamos aguardando a decisão. Geral de Psicologia.
E eu sou psicólogo, eu não vim aqui falar como pastor. Eu sou psicólogo de formação. E isso aqui é muito importante, deputados. O modelo científico trabalha com a observação. Aí manda abaixar o som. Aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Por favor, por favor. Nem eu vou dizer para você a altura que você fala. Brincadeira. E ó, por favor, deputado. Senhor presidente. E outra. Silêncio. Por favor. Senhor presidente. Por favor. O senhor. Por Olha favor. aqui. Por favor. Eu não quero. Por favor, por favor. Eu tô com a palavra, por favor, deputado. por favor. A palavra é minha. Por favor. A palavra é minha. Minuto. Eu fiquei surpreso com a presença das pessoas nessa audiência, dessa audiência tão numerosa. Eu não vejo essa disposição quando se trata, por exemplo, das audiências que tratamos aqui de enfrentamento do trabalho escravo, do trabalho de criança e adolescente. Eu não vejo essa disposição das pessoas quando a gente está tratando da exploração sexual de crianças e adolescentes, quando tratamos o direito das pessoas com deficiências. Curioso que essas pessoas lotem essa audiência para tratar desse tema, né? Primeiro, já é um cristianismo bem seletivo, que se fica bastante solidário para umas questões e para outras não. Eu acho isso bastante interessante. Eu procurei na plataforma Lattes do CNPq, que reúne, né, os currículos dos cientistas do país, as pessoas que têm uma produção científica, publicação. Eu procurei o currículo do pastor Silas Malafaia e procurei o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei na plataforma Lattes. Gente, por favor. E aí eu fico me pergunto sobre os critérios de seleção das pessoas que vêm falar de um tema relevante para a comunidade científica da psicologia, né? Fico me perguntando qual é o propósito de convidar, ainda que psicólogo, um pastor que não tem produção científica. Mas não retiro o meu questionamento, porque se está em jogo aqui derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é uma entidade que reúne diversos órgãos num fórum de discussão científica, eu acho que esse critério minimamente deveria ser observado. Mas ele foi observado, o presidente do Conselho está aqui. Ok, eu falei das outras duas PDC. Mas é importante lembrar que esse PDC é proposto por um deputado que é delegado da Polícia Federal e pastor evangélico. E eu me pergunto, que interesse pode ter um delegado da Polícia Federal e pastor evangélico, desculpa, na Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Militar, enfim, um delegado. Eu me pergunto qual pode ser o interesse de um delegado e pastor evangélico em sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Que interesse direto pode ter? E em nome de que interesses essa pessoa está propondo esse PDC? Além disso, esse PDC fere o princípio da laicidade do Estado. Ainda que se diga, nós vivemos num Estado que é laico, mas não é ateu. Não estou discutindo se o Estado é laico ou é ateu. O princípio da laicidade diz que o Estado não tem paixão religiosa. E visto que o autor desse PDC é pastor evangélico e responde aos interesses da sua igreja, assim como a dois membros dessa mesa, por favor, eu estou falando, visto que essas pessoas respondem a esses interesses, portanto, o Estado não pode se dirigir por paixão religiosa e aprovar esse PDC. Me espanta, por exemplo, a compreensão rasteira, mas é rasteira mesmo, das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Eu fiquei envergonhado de pessoas com essa pobreza intelectual e de informação prestar serviços psicológicos a pessoas com sofrimento psíquico. E aqui tem que ficar claro que em nenhum momento a resolução do Conselho proíbe a pessoa com sofrimento psíquico de procurar um terapeuta. A resolução não proíbe. O que a resolução proíbe é que nenhum profissional da psicologia pode reorientar sexualmente o paciente. Se o paciente sofre de algo chamado, na psicologia, de egodistonia, uma sintonia do ego com o desejo, o fim do sofrimento tem que vir pela egosintonia, em colocar o ego em sintonia com o desejo, e não reforçar a egodistonia por meio de terapias e proselitismos religiosos de todo tipo. Esse é um ponto. É preciso que a gente se pergunte... fundamental, já vou concluir. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que que os homossexuais experimentam, numa cultura heteronormativa, construída há 3.000 anos, por que que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho, e não reforçar a vergonha, mesmo com casamentos aparentes e felicidade aparente, construída e sustentada por um discurso religioso.
Isso é que é fundamental. Então, esse PDC, além de inconstitucional, ele tem um problema ético. Ele tem um problema ético, ele fere a laicidade. Por fim, já para concluir, eu quero deixar claro que não adianta proselitismos, não adianta teatro e voz alta, não adianta as estatísticas falsas, o falso cientificismo, os PhDs de Aracre apresentado aqui. Eu sou homossexual assumido, nunca fui abusado, meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim, sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa, represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpem. É uma pena que a Jandira Fegali e Jean Williams não estão aqui. Jean Williams falou de trabalho científico, ele aqui deu opinião de terapia, de conceitos terapêuticos de psicólogo. Eu quero saber qual é a formação dele para ele vir aqui falar. É uma piada, uma brincadeira, mas vamos lá. Oi, Silas Malafaia, tudo bem? Meu nome é Eli Vieira, eu sou biólogo, mestre em genética e faço doutorado em genética aqui em Cambridge, Reino Unido. Eu soube que o senhor está interessado na minha área e que o senhor quer falar de genética, então vamos falar de genética? Será um prazer. Ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. É difícil saber o que você quer dizer com não é de nascença, é comportamento. Porque nós não nascemos com muita coisa em termos de comportamento. Um bebê se comporta como? Ele só chora e mama. Basicamente, esses são os comportamentos que um bebê pode manifestar. Também agarra a mão da mãe, mas não tem muita coisa em comportamento que vem de nascença nesse sentido. Então, acho que o que você quer dizer é se há uma contribuição de coisas herdadas biologicamente para esse comportamento que é a orientação sexual. E nesse sentido eu posso garantir, com base numa literatura farta, que sim, existe uma contribuição dos genes na manifestação da orientação sexual. Isso não é passível de ser negado mais. Já se acumulam muitos estudos. Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. Perfeito, então vamos ver o que a genética diz. Então, estando claro que não estamos falando de coisas inatas, mas sim de desenvolvimento, e que diferentes genes ligam-se em diferentes fases do desenvolvimento humano, vamos ver o que a genética tem a dizer sobre isso. Dá uma olhada nessa tabela aqui. São estudos desde a década de 50, e em todos eles dá para ver que a concordância entre MZ, que são os gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são geneticamente idênticos, a concordância é sempre maior em todos os estudos até hoje do que a concordância entre gêmeos dizigóticos, que são os gêmeos que têm tanto similaridade genética quanto pares de irmãos que não são gêmeos. Por isso também são chamados de fraternos. Então, como dá para ver aqui, a genética está dizendo que quando um gêmeo é homossexual, o outro também é. E a chance do outro também ser aumenta conforme aumenta o parentesco genético entre eles, ou seja, a similaridade genética entre eles. Então, como é que a genética não tem nada a ver com a orientação sexual, Malafaia? Você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deu sim. Como não deu nada? A jornalista está sabendo mais que o pastor psicólogo. Neurocientistas investigaram o cérebro de pessoas heterossexuais, homossexuais, e já mostraram que especificamente em regiões do cérebro relacionadas a prazer sexual e conexão emocional, que é o sistema límbico, homens homossexuais mostram similaridades cerebrais a mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais mostram similaridades cerebrais a homens heterossexuais. Então, Marília Gabriela tem toda a razão. E
Você não leu os estudos e está opinando sobre eles, falando que não deram em nada. Então, não deram em nada por quê? De acordo com quem? De acordo com que argumentos? Mostrem-nos, por favor. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Que ordem sexual? Em mamíferos, o que acontece é que o sexo heterogamético, ou seja, que tem 2 cromossomos diferentes, cromossomos sexuais diferentes, é o masculino. Então, macho XY, fêmea XX. Mas, em borboletas, em aves, é o contrário. A fêmea é ZW e o macho é ZZ. Em alguns répteis, por exemplo, o sexo é determinado pela temperatura em que o ovo está. Então, não, a natureza não é rígida desse jeito em determinar o que é fêmea, o que é macho. E muito menos nos seres humanos, em que além das contribuições de fatores biológicos, também tem a contribuição da cultura, do ambiente e etc. Então, cito este que é um dos estudos mais recentes sobre determinação sexual. E eles dizem o seguinte, que as diferenças sexuais no cérebro e no comportamento são o ponto final da determinação do sexo. Ou seja, não dá para ignorar as diferenças cerebrais e de orientação sexual, que como eu já mostrei, também tem a ver com cérebro e com genes. Não se pode ignorar isso na hora de dizer o que é macho, o que é fêmea, ou o que é gênero, o que é homem, o que é mulher em seres humanos, que são seres tão complicados e variam tanto, e a maior parte dessa variação é natural e não tem necessidade de ter sempre um julgamento moral em cima. A homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Essa é uma forma completamente inadequada de ver como os genes contribuem como recursos na manifestação de algum comportamento. Isso é determinismo genético. Parece que para o Malafaia, para você, Malafaia, a genética só existe em sua versão determinista do começo do século XX. E sinto te desmentir nessa, mas a gente evoluiu, a gente progrediu. E hoje a gente sabe que comportamento é um fenótipo influenciado por uma infinidade de genes, e o genoma humano tem cerca de 20 mil genes que codificam para proteínas, e alguns, ou centenas ou milhares, influenciam no desenvolvimento do cérebro e inclusive nas regiões do cérebro que influenciam na orientação sexual. E isso não deixa de lado as influências ambientais, culturais, e há uma dissociação entre identidade de gênero, eu sou homem ou eu sou mulher, e orientação sexual. Eu me sinto atraído por mulheres ou eu me sinto atraído por homens. E todas as outras possibilidades. O que se espera é que em alguma frequência na população humana existam combinações de todas as identidades de gênero e todas as orientações sexuais. Porque há uma dissociação entre sentir-se pertencente a um gênero e sentir-se atraído por um gênero. Existem bases genéticas que influenciam na formação da identidade de gênero. Existem bases genéticas que influenciam na formação do sexo biológico do corpo. Existem bases genéticas que influenciam na formação da orientação sexual. E essas bases genéticas não são idênticas em cada um desses casos. Podem ter fatores em comum, mas não são idênticas. Eis o que o grande geneticista brasileiro Newton Freire Maia disse à revista Super Interessante em 1993. Infelizmente ele já é falecido. Ele disse: os genes e o meio em que se vive são igualmente importantes. Antes, havia cientistas que acreditavam no inatismo, ou seja, que as pessoas já nasciam fadadas a expressar determinada personalidade. Outros cientistas defendiam o comportamentismo, isto é, tudo era determinado pelo ambiente. Esse confronto, em voga no final do século passado, não existe mais. E não existe mais porque nós sabemos que coisas como altura, cor da pele e comportamento têm influência tanto genética quanto ambiental. E no caso do comportamento, parte da influência ambiental é, inclusive, cultural em seres humanos. Agora vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados
quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Eu fiquei bastante intrigado com essas estatísticas do Malafaia. Primeiro, eu achei que era 46% de algum estudo que ele não citou e 54% de algum outro estudo que ele não citou também. Mas o que parece que ele fez foi que ele pegou 46% de um único estudo e os 54% é o resto. E esse estudo que eu achei, e é este aqui, não diz que 54% dos homossexuais escolheram ser homossexuais. Isso aí foi o Malafaia que criou na entrevista. E esse estudo que ele está citando não diz em lugar nenhum que o abuso sexual durante a infância foi a causa da homossexualidade dessas pessoas. Inclusive, esse estudo cita outro que diz que 59% dos presidiários do sexo masculino foram molestados por alguma mulher adulta quando eram crianças. Então, meus caros e minhas caras, se for para seguir a lógica do Malafaia, a causa de 59% do crime são mulheres que abusam de crianças. Não soa plausível. Então vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética, gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais, é homozigóticos. É monozigóticos. São gêmeos iguais. Então o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Eu já respondi essa, mas de novo. 50 anos, 10 estudos. Média de concordância em que, nos monozigóticos, um é gay e outro também. 47% dos casos. Vamos ver os outros gêmeos, dizigóticos, em que há menos similaridade genética. Concordância, um é gay, outro também. 13% dos casos. Logo, com mais similaridade genética, há maior probabilidade de que ambos sejam gays. Logo, há bases genéticas na orientação sexual. Simples assim. Eu estou falando de nascer homossexual. Eu estou falando de genética. Não, você não está falando de genética. Você está falando de inatismo. Coisa que eu já mostrei que o Newton Freire Maia, que fez estudos de genética da homossexualidade, disse que está morta na genética. Então, ninguém nasce canhoto. No entanto, o canhotismo também tem bases genéticas. Tá bom. Não tem uma fonte na genética. Não tem uma fonte. Achei mais de 90 estudos, mais de 90 fontes na genética. No geral, violentados por quem? Não, por parentes, violentados por vizinhos. Não, por ser... Não respondeu o questionamento da Marília Gabriela. Se uma pessoa sente atração sexual por uma criança do mesmo sexo que ela, isso faz dela, além de pedófila, também homossexual. São duas coisas bem distintas. Aliás, a maioria dos pedófilos são heterossexuais. Então, de onde vem a homossexualidade de quem faz o abuso, Malafaia? Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam não nascem sexo homossexual? Praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo e não são perturbados na outra sexualidade? E não é os animais... não são considerados uma prática homossexual. São conhecidas 1.500 espécies de animais que manifestam comportamento homossexual. E a razão é mais ou menos a mesma razão para humanos. Existe variação na natureza e, em alguns indivíduos, essa variação se manifesta dessa forma. E o ser humano é um animal como outro qualquer, e isso acontece com a gente também. O que é ciência? Tem que ter observação. Quer falar de observação, Malafaia? Então, já falei da observação sobre os gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Agora vamos falar de outras observações. Existe uma molécula que contribui para o odor masculino chamada androstenona. E um estudo mostrou que homens homossexuais são mais sensíveis a esse cheiro do que homens heterossexuais. Então, como é que os homossexuais que escolhem ser homossexuais escolhem inclusive como o olfato deles reagem a cheiro de homem?
no caso dos homossexuais masculinos, é claro. Mais uma observação, estudos com camundongos mostram que uma depressão, uma diminuição de serotonina no sistema nervoso central altera o comportamento sexual. Os ratos passavam a montar em cima de machos e fêmeas. Os machos se tornavam meio que bissexuais, então parece que a serotonina contribui para a orientação sexual. Outro estudo mais recente indica que as marcas ao redor do DNA, que a gente chama de epigenéticas, também podem contribuir na manifestação da orientação sexual. Então, as observações são abundantes. Enquanto isso, você só conseguiu citar um único estudo que alega, e ele nem alega, você que alega, que o abuso sexual infantil causa homossexualidade. Então, quer falar de observação? Vamos falar de observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Olha, eu não quero mudar de assunto, mas se você vai negar uma teoria que é aceita pela esmagadora maioria dos profissionais da área que trabalham com biologia, eu acho que eu vou poder duvidar da sua capacidade de olhar para a questão da contribuição da genética para a orientação sexual. Eu acho que eu vou duvidar da sua imparcialidade, Malafaia. E eu vou duvidar também da sua formação e inclusive do seu respeito por informação científica e fontes científicas. Digita 15 joias da evolução no Google que você vai ter o que pensar. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu não tenho nenhuma lição de moral, porque ao contrário de você, pastor Silas Malafaia, eu não misturo os meus fatos como biólogo geneticista com a minha moral ou ética. Os fatos eu simplesmente aceito. Baseado em uma história real. Rezando por Bobby. Versão brasileira Centauro. Em 1982. Ô pai! Vamos! Pai, vem aqui! Pai, depressa, a mamãe tá na TV.
homossexualidade é um pecado. É isso mesmo, Os homossexuais estão condenados a passar a eternidade no inferno. E se eles quiserem mudar, eles podem ser curados do jeito pecaminoso deles. Se eles virassem da tentação, eles poderiam ser normais de novo. Só se eles tentassem e tentassem muito, mas não funciona. São todas as coisas que eu disse pro meu filho Bob quando eu descobri que ele era gay. Quando ele me disse que ele era homossexual, meu mundo caiu. Eu fiz tudo o que eu pude para curá-lo da doença dele. 8 meses atrás, meu filho pulou de uma ponte e se matou. Eu me arrependi muito da minha falta de conhecimento sobre os gays e o lesbianismo. Eu vejo que tudo que eu aprendi e disse era fanatismo e difamação desumana. Se eu tivesse investigado além do que me disseram, se eu tivesse ouvido o meu filho quando ele abriu o coração para mim, eu não estaria aqui hoje triste com vocês, cheia de arrependimento. Eu acredito que Deus ficou satisfeito com o espírito gentil e amoroso do Bob. Aos olhos de Deus, a bondade e o amor é tudo o que conta. Eu não sabia que cada vez que ecoa a condenação eterna para o público gay, cada vez que eu me referia ao Bob como doente e pervertido e um perigo para as nossas crianças, a autoestima dele, o senso de valor dele estava sendo destruído. E, finalmente, o espírito dele ficou irreparável. Não que Deus quisesse que Bob subisse pelo outro lado da estrada e pulasse diretamente no meio do caminho de um caminhão de 18 rodas que o matou na hora. A morte do Bob foi o resultado direto da ignorância dos pais dele e o medo do mundo gay. Ele queria ser escritor. As esperanças e os sonhos dele não deveriam ter sido tirados, mas foram. Existem crianças como Bob, sentadas em suas congregações, desconhecidas para vocês. Elas vão ouvir quando vocês ecoam amém. E isso em breve irá silenciar as orações deles. As orações deles para Deus, pedindo compreensão e aceitação e para o seu amor. Mas o seu ódio e o medo e a ignorância do mundo gay silenciará essas orações. Então, antes de ecoarem amém em sua casa e no local de adoração, pensem e lembrem. Uma criança está ouvindo. Boa noite. Perfeito. Ela veio. A todos os Bobs e Janes aí fora, eu digo essas palavras para vocês como eu diria aos meus preciosos filhos. Por favor, não desistam de suas vidas ou de vocês mesmos. Vocês são muito especiais para mim e eu estou trabalhando duro para tornar esta vida melhor e um lugar mais seguro para vocês viverem. Prometam que vão continuar tentando. Bob desistiu do amor. Espero que vocês não. Vocês estão sempre nos meus pensamentos. Meu nome é Bob Griffith. Eu escrevi isso na esperança de que um dia, daqui a muitos anos, eu consiga voltar e lembrar como a minha vida era quando eu era jovem e um adolescente confuso, desesperado, tentando me entender e entender o mundo em que eu vivia. Outra razão por ter escrito é para que mesmo depois da minha morte, outros possam ter a chance de ler a meu respeito e ver como era a minha vida quando jovem.
These can be lonely days. It's hard to know who's on your side most of the time. Who can you really trust? Em 6 de dezembro de 95, Mary Griffith testemunhou perante os membros do Congresso americano. Seu trabalho incansável para proteger os direitos dos jovens gays e lésbicas a caracterizou como a maior força na luta pelos direitos humanos. Antes de ecoarem amém em sua casa e no local de adoração, pensem e lembrem, uma criança está ouvindo Mary Griffith. Em memória de Bob Griffith e Leroy Edwards. Solo, solo, solo,